Glória a Deus. Louvado e engrandecido é nosso Senhor Jesus. Nesta hora, cumprimento os ouvintes da palavra de Deus. Uma boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus venha reinar e repousar na sua vida e na vida da sua família. Estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta tarde. Tarde aonde que foi reservado para que eu possa anunciar as boas novas de salvação. Aqui no livro de Gálatas, nas cartas paulinas, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim, versículo 7 e 8, que diz: Sabendo, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Toda a nação serão benditas em ti. O apóstolo Paulo, com a sua sabedoria do Espírito Santo de Deus na vida dele, a palavra de Deus nos diz que o que ele falava não era pelo mero constituído a sabedoria humana, não, mas sim constituído sabedoria de Deus em vossas vidas, o qual que eu falo também, as palavras que eu tenho falado não é mero conhecimento ensinado pelo homem, não, mas sim a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que me concede para me transmitir a palavra da salvação em vossas vidas. A palavra de Deus fala que quando estava falando de Abraão, bendita todas as nações entre ti, é pela obediência, pela a fé que Abraão prestou em Deus. E também fala a respeito aonde que a palavra de Deus nos revela: bendita toda a família da terra entre ti, Abraão. A palavra de Deus nos diz que através de Abraão, pela sua obediência, pela sua fé, acreditando na palavra de Deus, Deus falou para Abraão, e Deus prometeu 12 promessas para ele, e concedeu, e uma é a família da terra entre ti, dizendo: Abraão,
bendita é toda a família da terra ante ti, pela sua obediência. E a palavra de Deus nos fala que Abraão é considerado como pai de nação, e Sara, mãe de nação, pelo qual Deus testou a sua fé, provou a sua fé, acreditando se Abraão ia fugir da realidade, mas Deus sabia que Abraão não ia recusar. Mas ele foi provado por nosso Deus. Quantas das vezes você está sendo provado? Quantas das vezes você está sendo provado? Às vezes você chega a murmurar, disse glorificar a Deus, você não glorifica. É nesses momentos que você deve glorificar. Às vezes Deus fala através, testando a sua fé. Vê se realmente você é digno de receber aquilo que Ele quer colocar na tua mão. É o qual que Deus fez na vida de Abraão. Deus provou ele, Deus prometeu para ele que ele ia dar, que a sua mulher ia dar à luz um filho, e através desse filho viesse a nação eleita, a nação adquirida, a nação separada por nosso Deus, a descendência de Abraão, que é a família, a nação israelita. E a palavra de Deus nos fala, assim como quando Sara deu à luz seu filho, e o seu filho estava tendo 12 anos, e a palavra de Deus nos fala que Deus provou Abraão, falando que Abraão viesse fazer um sacrifício através do seu filho, que Abraão ia sacrificar o seu filho, o filho da promessa, que através da promessa viesse a nação israelita. E Deus ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. E a palavra de Deus nos fala que ele chamou os seus criados e seu filho seguisse a ele até o monte, e lá no monte ia fazer o sacrifício do seu filho. E quando ele estava fazendo, seu filho Isaque estava fazendo o altar, trouxe a lenha e o fogo, e ele falou para Abraão: pai, o altar, o fogo está pronto, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Deus proverá. E naquele momento, ele pegou seu filho, amarrou e colocou sobre o altar. E quando ele pegou a machadinha e desceu sobre seu filho, Deus bradou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso, eu te provar-te, bendita toda a família da terra ante ti. E Deus falou para Abraão, dizendo: Abraão, conta as estrelas do céu e o grão da areia do mar. E Abraão disse: Senhor, não sabe, tu sabe. Aí Deus respondeu para ele: bendita
toda a família da terra entre ti. Bendita toda a família da terra entre ti. Abraão, a ver essa palavra, aonde que eu li, o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, porque Deus provou ele pelo seu amor, pela sua grandeza, pelo seu poder, mostrando que Deus não ia sacrificar, não ia deixar que Abraão viesse matar o seu filho da promessa, que através da promessa de Deus, através do seu filho, viesse a nação israelita, e através da nação, da descendência de Abraão, viesse o Messias, o prometido, o Salvador do mundo, não para salvar só a nação Israel, mas sim a nação toda, a raça humana, a humanidade. Hoje estou aqui trazendo essa palavra ao seu coração, para que você possa entender o valor que você tem. A palavra de Deus nos fala que Deus nos classifica como uma joia rara. Deus nos classifica como uma menina dos olhos de Deus. Nos classifica que nós temos mais valor do que os pássaros do céu. Você tem valor, nós temos valor, e Ele quer fazer isso na tua vida, que você venha entender o valor que você tem para Deus, e você tem que dar valor do que você tem, e você não tem observado, o valor que você tem, e o qual que Deus quer colocar na tua vida, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, que o projeto de Deus vem se realizar entre ti, e Ele está te esperando a sua atitude, para que você possa abraçar essa causa, alcançar a sua promessa, alcançar o projeto de Deus em vossas vidas. O controle está nas mãos do nosso Deus. O controle está nas mãos do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala que o controle desse mundo está nas mãos do Senhor Jesus, e aquele que entregar sua vida a Jesus, ele vai alcançar o seu projeto em vossas vidas. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, ou aliás, nesta tarde, esta tarde gloriosa, na presença do nosso Senhor Jesus.